Os deuses se rebelam e agora a humanidade está em grande perigo, com a volta dos gigantes, e é preciso fazer de tudo ou não terão nada. E essa é a última parte da animação, Sangue de Zeus, então se prepara para o épico final. Então, bora pra história. A história começa mostrando Zeus, que estava em sua hidromassagem tranquilamente, quando o Serafim aparece e prende uma mão dele, e depois Hera prende a outra, e Zeus dá uma falecida de leve, e agora o plano de Hera estava concluído. Ou não, pois vemos que na verdade aquilo foi apenas um sonho, mas Zeus realmente estava com o Serafim, e ele começa a dizer que Hera estava mentindo sobre tudo, pois ele tentou o proteger, mas não imaginava que a ganância do tio dele faria isso. E ele começa a mostrar a verdade, que quando ele era pequeno, ele que o alimentou, e quando ele ia dar uma falecida de leve, foi ele que se transformou em urso e o salvou. E galera, isso pra vermos que essa Hera não vale nada, isso tudo por causa de vingança. E Zeus diz que Hera foi que manipulou tudo para que ele encontrasse a verdadeira mãe dele e desse uma falecida de leve, pois ela queria se vingar de todo jeito de Zeus e de Hera, que era seu filho bastardo. E Zeus diz que não quer nada dele, apenas justiça, e dá uma moeda e diz que agora era o momento dele, e ele começa a se lembrar de tudo que passou até ali. O pessoal estava se preparando para ir no campo dos falecidos, e o centauro diz que eles não podem correr para não serem pegos, não podem parar para não ficarem presos em uma ilusão, e nunca deve olhar para trás, ou daria uma falecida de leve. E galera, com essas regras, é melhor nem entrar, porque para dar ruim é 2 palitos. E Alexia diz que ele deveria voltar para a cidade, pois ele tinha um povo para governar. E nesse momento brotaram tantos figurantes que não entendi nada. Eles entram na névoa e agora o negócio estava doido. E conforme vão entrando, mais difícil fica de enxergar. E o negão da canela fina e Rick Martin encontram alguns monstros, mas aquilo era apenas uma ilusão, pois aquilo trazia suas maiores culpas. E eles passam direto. E um figurante fica com medo e olha para trás e vira pedra. E outra figurante também, mas o líder dos espartanos passa tranquilamente com uma jiboia no pescoço. E Alexia encontra com sua mãe e ela diz que precisava de ajuda para ser salva, e depois aparece o pai dela e quase que ela cai no truque. E galera, eu nunca cairia em algo assim, até porque se a pessoa faleceu, a última coisa que ia acontecer é ela estar ali. Eles conseguem atravessar e chegam em um grande templo, mas aparece um minotauro para proteger o local, e Rick Martin joga uma pedra para saber se era real, mas o bicho leva uma flechada e cai tortinho, porque Elrond chegou para salvar geral. Serafim encontra a montanha que estava na moeda de Zeus, e lá escondido estava seu tio, que se exilou, mas sabia que um dia seria encontrado. E ele começa a dizer que só aproveitou as oportunidades porque o mercado de trabalho tá difícil, e Serafim começa a se vingar nervoso e faz descer o melado até não poder mais. Eles começam a seguir o mapa e haviam muitas cavernas, então precisariam tomar cuidado, e eles estavam chegando em uma área que estava tomada pelo sangue dos gigantes e seria muito perigoso. O problema é que quando chegam no local, não havia nenhum corpo de gigante ali, pois era uma armadilha, e Serafim aparece e diz que seria o fim deles. E Elrond não está com medo, porque agora ele estava empoderado, e Serafim diz que eles eram irmãos e deveriam se juntar para governar o mundo e acabar com as injustiças, e não preciso nem dizer que isso seria uma péssima ideia. Elrond diz que ele estava tomado pelo ódio e não sabia o que estava fazendo, e ele diz que como não aceitou a proposta, daria uma falecida de leve, e aqui começa uma fuga alucinante, com vários figurantes dando uma falecida de leve, e apenas os 4 principais conseguem fugir: Elrond, Alexia, o negão da canela fina e Rick Martin. E Hera aparece revoltada por deixar eles fugirem. E agora vai começar uma luta sinistra, pois Hermes estava invisível observando Hera, mas ela percebe e Ares aparece e o derruba, e Hera pega o amuleto dele, mas Hélios tenta ajudar, mas também leva uma surra. Serafim vai no meio do mar e consegue sair uma caverna subterrânea, e lá dentro vemos que estava guardada a urna com a alma dos gigantes, e nisso vemos que Hera realmente estava sem limites, pois os gigantes não eram confiáveis, e quando ele pega a urna, uma estátua gigante começa a ir na direção dele, e mesmo com a espada que corta tudo, ele não consegue derrotar, e mete o pé. E Hera aparece e usa o amuleto de Hermes e solta a alma dos gigantes. E no Olimpo, Hermes vai falar com Zeus, mas dá uma facada de leve no pescoço dele, pois na verdade, Hera era transformada, e enquanto desce o melado no Zeus, os gigantes estão se aproximando do Olimpo. É galera, por isso que eu falo que quando você conhece uma mulher vingativa, é melhor meter o pé,
porque ela é capaz de destruir o mundo para acabar com você. Então deixa o like, se inscreve se for novo, que você vai estar blindadão contra essas mocrés vingativas. E agora, vamos para o último episódio. O episódio começa mostrando os gigantes se aproximando e os bichos são sinistros, pois eles conseguem ficar de pé no mar, então imagina o tamanho deles. E Hera aparece tentando barganhar com eles, mas eles não querem ouvir, e já partem para cima. Mas ela tira a alma de algum deles e eles decidem escutar. E agora vamos ver por que ter uma cunhada desgracenta não é bom, pois ela diz que se eles ajudarem a acabar com Zeus, eles poderiam dominar os mares novamente. O problema é que Poseidon estava observando tudo e percebe que estava do lado errado. Zeus está ferido com o melado descendo nervosamente, mas ele invoca um raio e cauteriza a ferida. E Poseidon aparece dizendo que estava do lado errado, pois por causa da vingança de Hera, ela queria dar o mar para os gigantes. O problema é que eles não eram confiáveis e Zeus pergunta onde a urna das almas estava. E Poseidon diz que provavelmente nas carroças atrás do exército dela. E Hermes, por ser o mais rápido, diz que iria lá pegar, mas provavelmente Hera estaria esperando. Então Hera diz que seria melhor ele ir. E agora começa a grande preparação, pois eles começam a preparar os exércitos e Hélios dá um arco especial para Heron, pois agora ele era digno de ser um deus. E os gigantes começam a chegar no local e agora começa uma grande lutaria. E Hermes é tão rápido que consegue fazer um furacão e os deuses menores começam a ir para o campo de batalha. Zeus diz que confiava em Hera e eles são lançados para trás do exército inimigo em bolas de canhão. E nem preciso dizer que para chegar falecido, basta estar vivo. Enquanto os deuses vão atrasando os gigantes, mesmo sem ter força o suficiente, pois alguns deuses estavam contra. E Hera e seus amigos começam a limpar o campo de batalha. O problema é que quando olham nas carruagens, não tem nada. Então eles não sabiam mais o que fazer. Até que Hera escuta um som de corvo vindo do céu e a urna estava sendo protegida por muitos corvos. Zeus estava lutando com Hera e ela joga várias pedradas violentas nele e me deu até uma tristeza, mas ele consegue dar um raio nela e consegue soltar a urna. O problema é que ao mesmo tempo que Hera está tentando pegar, Serafim está vindo nervoso e Zeus tenta dizer para Hera que aquilo não valia a pena e que agora ele seria só dela, e diz que os gigantes não eram confiáveis e mesmo querendo acreditar, ela ia partir para cima dele, mas um gigante a pega e ela seria partida ao meio, mas Zeus vai nervoso para cima dele. O problema é que ele acaba sendo pego e Hera percebe que Zeus estava disposto a se sacrificar por ela e começa a lembrar de quando eles lutaram juntos, e Zeus usa suas últimas forças para se explodir e leva o gigante junto. Hera quase pega a urna, mas Serafim tira dele, e quando Hera vai fazer alguma coisa, ele corta a mão dela que estava com o bracelete para controlar a urna, e ela vai embora. E agora que tudo estava perdido mesmo, pois ele tinha o controle de tudo e os deuses percebem que estavam fazendo tudo errado, pois agora os gigantes estavam invadindo o Olimpo e o negão da canela fina pula em cima dele, mas ele é jogado longe. Mas Alexa consegue falecer o bicho voador dele e agora começa uma luta sinistra entre ele e Hera. E agora Hera já estava entendendo seus poderes como semideus. O problema é que ele começa a pensar em tudo o que aconteceu até ali e começa a perder o controle. Serafim consegue virar o jogo e o segura para ser empalado pela lança. E Hera lembra o que Zeus disse, que ele deveria escolher o destino, e ele deixa ser empalado, mas ao mesmo tempo pega no Serafim. E Serafim começa a bater nele, mas ele lembra de olhar para dentro e saber quem ele é. E consegue usar os raios de Zeus, pois ele herdou o poder do pai. E acha que Serafim vai comer torrada no inferno. E quase que ele é falecido, mas no final ele consegue usar a urna e guardar a alma dos gigantes. Hera acorda depois de alguns dias e ele não lembra o que aconteceu. E agora ele era considerado um deus e o negão da canela fina estava dando em cima de Afrodite. E vai ser o dia mais feliz da vida dele. E a história termina com Serafim acordando no inferno e tentando entender o que aconteceu. E Hades aparece dizendo que ele poderia se salvar, mas teria que fazer alguns trabalhos para ele. E galera, esse Serafim vai se tornar o próximo Cleitinho da guerra. Galera, essa foi a série Sangue de Zeus. E se curtiu esse final, deixa o like aí, espero que tenha uma continuação. E galera, lembrando que temos vídeos dia sim e dia não, então só bora bebê, e me segue na plataforma roxinha de lives que amanhã teremos live. Agora vou nessa, então fui!